Transmissões diárias em ondas curtas para o Brasil e internet. Você está em sintonia com a programação em português da NHK World Japan. Noticiário Internacional, edição diária, programa sobre a cultura do Japão, variedades, horários e informações, acesse nhk.jp/PORTUGUESE. Ligue-se no Japão. Os destaques desta quarta-feira, 14 de outubro. Japão considera rebaixar alerta sobre viagens internacionais. Japão, Estados Unidos e outros 6 países assinam acordo sobre princípios da exploração espacial. Chanceler chinês critica a iniciativa de nações estrangeiras na região do Indo-Pacífico. Com vocês no noticiário, Yuri Cunha. A NHK teve acesso à informação de que o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão está considerando rebaixar o alerta de viagens que foi emitido para todo o mundo em decorrência da pandemia do coronavírus. Em março, o Ministério havia aumentado o alerta para o nível 2, o terceiro mais alto, em uma escala que vai de 1 a 4, para o mundo todo, pedindo às pessoas que evitassem viagens que não fossem por necessidade. No entanto, alguns países e cidades em todo o mundo começaram a aliviar suas restrições de lockdown. A chancelaria agora acredita que a probabilidade de cidadãos japoneses passarem por restrições ou de não conseguirem retornar ao Japão seja mais baixa. Funcionários do Ministério estão considerando rebaixar o alerta para o nível 1 ou remover completamente o aviso. O Ministério também emite um alerta para doenças infecciosas. Diversos países e territórios em específico estão ainda em uma lista de alerta de nível 3 do governo japonês, o qual pede que as pessoas cancelem suas viagens. A chancelaria planeja rebaixar este alerta para o nível 2, o qual pede que as pessoas evitem fazer viagens que não sejam essenciais. O plano é preparar o terreno para a retomada de viagens internacionais. Japão, Estados Unidos e outros 6 países assinaram um acordo que delineia o que eles afirmam ser os princípios norteadores da exploração espacial. Liderados pelos Estados Unidos, os Acordos de Artemisa receberam esse nome graças ao programa Artemis de exploração lunar, que inclui planos para enviar astronautas à Lua. O Japão faz parte do programa. Canadá e Reino Unido também estavam entre as 8 nações que assinaram um pacto em uma cerimônia online durante o Congresso Internacional de Astronáutica, que é realizado anualmente. Dentre os princípios do acordo estão a exploração pacífica e a transparência. O pacto também possui regras a respeito da extração e utilização de recursos espaciais. O Japão afirmou que, embora os acordos não sejam legalmente vinculativos, eles representam a primeira estrutura internacional a qual o país se uniu para atividades lunares e outras de caráter espacial. O ministro de Política Científica e Tecnológica do Japão, Inoue Shinji, também encarregado da política espacial, discursou na cerimônia de assinatura. Inoue declarou esperar que os princípios sirvam como um grande guia para a futura definição de regras internacionais sobre atividades espaciais. Ele disse que o Japão espera cooperar com seus parceiros internacionais. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, chamou a estratégia adotada por Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália na região Indo-Pacífico de uma tentativa de criar uma organização de segurança similar à OTAN na região. Wang fez o comentário durante uma coletiva de imprensa com sua contraparte da Malásia, Hishamuddin Hussein, na terça-feira em Kuala Lumpur.
O chanceler chinês mencionou o acordo firmado pelos representantes diplomáticos das 4 nações na semana passada em Tóquio, visando trabalhar na criação de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta. Segundo ele, o que a estratégia busca seria alardear uma mentalidade ultrapassada da Guerra Fria e manter a dominância e sistema hegemônico dos Estados Unidos. Ele disse ainda que, finalmente, ela irá minar as perspectivas de paz e desenvolvimento no leste asiático. O Ministério das Relações Exteriores da China afirma que Wang e Chamudin concordaram que o Mar da China Meridional não deveria ser palco de competição entre grandes potências. O chanceler chinês está fazendo um giro pelo Sudeste Asiático, aparentemente com a missão de tentar diminuir a influência americana na região. O governo metropolitano de Tóquio afirma ter confirmado 177 novos casos de coronavírus nesta quarta-feira. O número total de infecções confirmadas em Tóquio encontra-se agora em 28.136 casos. O número de casos graves na capital é de 25, 2 a menos que no dia anterior. A NHK responde a perguntas dos ouvintes sobre o novo coronavírus. Hoje nós apresentamos a primeira parte da nossa série sobre campanha do governo Go To Eat, cujo objetivo é estimular as pessoas a comer fora e apoiar a indústria de restaurantes. Desde o dia 1º de outubro, as pessoas podem ganhar pontos ao efetuarem reservas por meio de sites com essa finalidade. Desta vez, vamos falar sobre o esboço do programa. A campanha Go To Eat está dividida em 2 partes. Na primeira parte, o participante ganha pontos ao efetuar reservas online. Quando reservas são efetuadas através de sites designados para essa finalidade, os participantes ganham pontos que podem ser utilizados nas refeições seguintes. Já na segunda parte, o participante adquire antecipadamente cupons emitidos pelas respectivas províncias. Em algumas delas, as vendas desses cupons estão restritas aos moradores das próprias províncias. Na edição de amanhã, vamos fornecer detalhes sobre reservas online. Estas informações podem ser confirmadas no site da NHK World Japan na internet e nas redes sociais da NHK. O Peru abriu as ruínas de Machu Picchu para a visita de um único turista japonês. O viajante esperou quase 7 meses para entrar na cidadela Inca por conta da pandemia do coronavírus. Com uma permissão especial do governo peruano, Katayama Jesse entrou nas ruínas da antiga cidade Inca no sábado. Katayama chegou a uma vila na base das montanhas próximas a Machu Picchu em meados de março. No entanto, ele não pôde adentrar a cidadela, pois logo após sua chegada, o governo peruano declarou estado de emergência devido ao surto de coronavírus, fechando o local para o turismo. Katayama permaneceu no vilarejo desde então, esperando por mais de 200 dias. No início de outubro, um jornal local publicou um artigo falando sobre Katayama, que estava para deixar o país em direção ao Japão. Desde então, o grande número de pessoas tem enviado mensagens de apoio, levando o governo peruano a lhe dar uma permissão especial de entrada. Tendo a vista toda para si próprio, Katayama expressou sua gratidão ao governo do Peru. Ele disse se tratar de uma experiência incrível. A programação completa está disponível no site nhk.jp/PORTUGUESE. Notícias atualizadas também no Facebook. Não deixem de conferir.
O noticiário da NHK World Japan é transmitido para o Brasil na frequência de 6.195 kHz. Mais notícia, mais informação. Veículos de imprensa da Austrália afirmam que a China ordenou algumas empresas estatais do país a pararem de importar carvão australiano. Segundo as reportagens, autoridades governamentais chinesas emitiram ordens verbais para usinas elétricas e siderúrgicas. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, por sua vez, declarou que seu governo está analisando as reportagens e levando as questões junto à autoridade competente. Levantando as questões junto à autoridade competente. As relações entre a China e a Austrália sofreram um profundo revés quando Morrison convocou uma investigação externa sobre as origens do coronavírus em abril. O lado chinês suspendeu as importações de alguns produtos à base de carne australianos, elevou tarifas sobre a cevada e iniciou uma investigação anti-dumping sobre vinhos importados da Austrália. Normalmente, a Austrália exporta mais de 20%, tanto de seu carvão coqueificável para siderúrgicas, como de carvão térmico para usinas elétricas na China. Analistas dizem que as relações bilaterais podem se deteriorar ainda mais, caso a China tenha o carvão como alvo, já que se trata de uma das principais commodities para a exportação da Austrália. A companhia de televisão estatal da China transmitiu por 3 noites consecutivas programas que mostram supostas confissões de pessoas que estariam fazendo espionagem para Taiwan. A televisão central da China começou a fazer as transmissões no domingo, afirmando que autoridades chinesas de inteligência descobriram centenas de casos de espionagem de Taiwan. Um dos supostos espiões teria participado de uma manifestação antigoverno em Hong Kong em agosto de 2019, distribuindo panfletos que expressavam a solidariedade de Taiwan com os manifestantes. O homem teria viajado para a cidade chinesa vizinha de Shenzhen no dia seguinte para filmar secretamente a polícia chinesa armada se reunindo no local. Ele teria repassado informações a Taiwan. Os programas alegam ainda que espiões taiwaneses no exterior teriam espalhado teorias de uma ameaça chinesa, coletando informações sobre a China sob o disfarce de programas de intercâmbio acadêmico. Autoridades em Taiwan chamaram as alegações de uma manipulação política maligna, dizendo que a China deveria parar de tentar incriminar pessoas do território. Observadores afirmam que as transmissões visam criar a impressão de que as forças taiwanesas a favor da independência estão aumentando suas atividades. Segundo eles, a China estaria enviando um aviso à presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen. Pesquisadores japoneses desenvolveram um escudo facial com base em dados de simulações efetuadas pelo supercomputador Fugaku, visando reduzir o risco de infecção pelo coronavírus. O Instituto de Pesquisa Riken desenvolveu o novo tipo de escudo facial em conjunto com a fabricante de bebidas Suntory Liquors e a empresa gráfica Topan. Para projetar o escudo, os pesquisadores estudaram como protetores bucais com formatos diferentes previnem o alastramento de gotículas. Eles descobriram que um tipo de protetor amplamente usado, que cobre somente a boca, libera cerca de 70% de gotículas orais, enquanto que um outro tipo, que cobre desde o queixo até o nariz, libera somente 30%. O novo escudo é uma combinação entre um protetor bucal e óculos. A parte que protege a boca pode ser removida facilmente na hora de comer ou beber. O escudo facial está sendo testado agora em bares e restaurantes na região metropolitana de Tóquio. Seus desenvolvedores esperam que o produto esteja disponível para venda até a temporada de festas de fim de ano. E termina aqui o noticiário em português da NHK World Japan, que transmite seus estúdios em Tóquio. Obrigado pela audiência.
Olá, ouvintes, eu sou Monique Souza. Hoje vamos reapresentar a edição do Na Trilha de Tóquio, programa que anteriormente era chamado Na Trilha do Tsukiji. Esta edição foi transmitida no dia 16 de novembro de 2018. Bem-vindos ao Na Trilha do Tsukiji, nosso programa que explora o icônico mercado de Tsukiji, na capital japonesa, e a comida encontrada por lá. Conhecido como a cozinha de Tóquio, Tsukiji foi, por anos, um dos maiores mercados de comida do mundo. Os melhores e mais frescos frutos do mar, frutas e legumes chegavam de todo o país. Seja o que fosse que você estivesse procurando, provavelmente encontraria ali. Tsukiji foi substituído por um novo mercado em outra região da capital japonesa. Mas o nome continua vivo e segue como um dos símbolos da cultura culinária do Japão. Neste programa, continuamos a apresentar as reportagens que foram feitas no mercado. Na apresentação, hoje com vocês, Sônia Nakagawa e eu, Everton Tomassi. O episódio de hoje é sobre os inhames japoneses da montanha, conhecidos como yamaimo. Entre todos os tipos de inhame e batata cultivados no Japão, eles são os únicos que podem ser comidos crus. Geralmente são ralados, transformando-se num prato chamado tororo. Dependendo de como estão cozidos, esses inhames assumem uma variedade de texturas e de sabores. Graças ao desenvolvimento das tecnologias de armazenamento, os inhames da montanha podem agora ser apreciados durante todo o ano. A maior parte da primeira colheita, no entanto, acontece no outono. Servido como acompanhamento ou mesmo como prato principal, o inhame da montanha é, sem dúvida, um ingrediente essencial da culinária japonesa. Nossa repórter de hoje é Yanni Olsson, da Suécia. Ela foi até o mercado de Tsukiji para aprender sobre o inhame da montanha, um dos vegetais típicos do Japão. Yanni visitou um atacadista que vende uma grande variedade de inhames de formatos variados. Alguns se parecem com varetas, enquanto outros se assemelham a pedras. Seja qual for a aparência, são todos considerados inhames da montanha. Tão comprido! Uau! E este se parece muito com uma pedra. Todos têm aparência diferente. Que interessante! As formas e tamanhos dos inhames japoneses da montanha são infinitos. Tsuneo Hoshino negocia a compra de inhame há 10 anos. Ele quem guia Yanni no tour. O primeiro a chamar a atenção da repórter é o inhame que se parece com um bastão comprido. Cada um tem cerca de 1 metro de comprimento. Eles são chamados de Jinenjo e o nome científico é Discorea japonica. Jinenjo estão entre os inhames da montanha menos comuns e mais valorizados. Os japoneses o comem desde os tempos antigos. Outro tipo, Tsukuneimo, se parece com rochas. Cada um é do tamanho de uma bola de softball, ou cerca de 10 centímetros de diâmetro. Bastante pegajoso e um pouco doce. Já o Yamato-imo tem cerca de 20 centímetros de comprimento. Alguns se parecem com paus. Outros são planos como grandes folhas de ginkgo biloba. Hoshino explica sobre eles. Yamato-imo é um tipo muito popular aqui em Tsukiji. Nós o compramos de diversas áreas de produção. Estes, por exemplo, são da cidade de Tako, em Chiba, província vizinha de Tóquio. Eles são extremamente pegajosos e muito populares. Yanni segue para a cidade de Tako, o local de produção daquele Yamato-imo pegajoso que ela viu no mercado. São cerca de 90 minutos de carro para o leste de Tóquio. O solo da região é composto de cinzas vulcânicas vermelhas. Com excelente drenagem, é ideal para o Yamato-imo, que cresce melhor em solos com baixa umidade. Konnichiwa. Konnichiwa. Hajimemashite, Yanni desu.
Yanni visitou Kazuyoshi Sunaga. Ele lidera um grupo de cerca de 60 agricultores especializados em Yamato-Imo na cidade de Tako. O Sr. Sunaga cultiva o inhame há quase 40 anos. O campo está coberto de terra marrom porque as plantas e as folhas foram removidas. À primeira vista, a colheita parece ter acabado. Na verdade, porém, o trabalho está em andamento. Caules revelam a localização dos inhames. Sunaga diz que a profundidade em que se encontra o inhame determina a sua forma e sua qualidade. Eu errei esse ano, então eles estão bem superficiais. Eles crescem de forma irregular se plantados rasos. Isso não é bom. Eu não estou falando de um erro de 5 centímetros. Apenas 1 ou 2 centímetros faz uma grande diferença. Cenouras e nabos variam em tamanho, mas têm formas semelhantes. No entanto, o Yamato-Imo realmente varia. A forma parecida com uma vara é mais popular porque é fácil de cozinhar. Uma muda pode produzir apenas um Yamato-Imo, ou seja, bem menos produtivo do que batatas ou batatas doces. Além disso, o Yamato-Imo tem casca fina. Para evitar que se estrague facilmente, Sunaga amacia o solo com um trator e usa as mãos para coletar os inhames um a um. O Yamato-Imo é bastante sensível e o cultivo repetitivo leva à podridão da raiz e surgimento de outras doenças. Os agricultores locais às vezes trocam então os campos ou cultivam outras hortaliças para evitar esses problemas. Sunaga convida Yanni para conhecer sua casa. A esposa, Teruko, oferece a ela alguns pratos feitos com o Yamato-Imo. O primeiro é uma sopa de pasta de soja com bolinhos de Yamato-Imo. Teruko acrescenta um pouco do pegajoso inhame ralado para Yanni experimentar com a sopa. Vamos lá. Uau! Macio e ao mesmo tempo consistente. Parece uma mistura de batata com um bolo de arroz. Muito bom. O próximo prato é um pedaço de inhame envolto em bacon. Teruko os mergulha em uma mistura de farinha e tororô, o inhame ralado diluído com água, e depois frita. O sabor é parecido com batatas fritas. É pelo menos um prato com o qual Yanni está familiarizada. Em seguida, ela experimenta fatias recém-cortadas de Yamato-Imo e cebolinhas picadas, temperadas com molho de soja e vinagre. Essa textura é totalmente diferente. Crocante, mas macio. Finalmente, Teruko cozinha okonomiyaki com Yamato-Imo. Okonomiyaki é um prato japonês que lembra uma panqueca. Ela mistura o vegetal ralado com farinha para a massa. Yamato-Imo deixa a massa mais macia e fofa. Então, Teruko adiciona repolho, lula, camarão, queijo e outros ingredientes à massa. Depois grelha em uma espécie de chapa e finaliza cobrindo com carne de porco. Este okonomiyaki é macio, mas ao mesmo tempo derrete na boca. Às vezes pegajoso, às vezes crocante, às vezes macio. Os inhames da montanha assumem uma ampla gama de texturas dependendo de como são preparados. Yanni segue então para a cidade de Shizuoka, localizada a 3 horas de carro em direção a oeste de Tóquio. Ela visitou um restaurante que serve pratos com jinenjo. O estabelecimento de 400 anos fica em uma cidade do período Edo. A família de Hiroyuki Shibayama administra o negócio há 14 gerações. Ele mostra a Yanni uma xilogravura de ukiyo-e feita no período Edo e que detalha a história do comércio da família. Nosso restaurante é representado nessa xilogravura. Mostra este lugar e meus ancestrais. A mulher que serve tororô
O inhame ralado deve ser minha ancestral de gerações atrás. Este ukiyo-e faz parte da famosa série chamada As 53 Estações de Tokaido, desenhada por Utagawa Hiroshige na primeira metade do século XIX. Tokaido era a estrada de 500 quilômetros entre Tóquio e Kyoto. Muitas pessoas na época viajavam a pé. O impresso mostra pessoas comendo Jinenjo Tororo neste restaurante, assim como acontece até hoje. Jinenjo, que é rico em nutrientes que combatem a exaustão e ajudam na digestão, era a comida ideal para os visitantes cansados. Yane experimenta o prato retratado na xilogravura, Jinenjo Tororo. Ela coloca um inhame ralado sobre cevada e arroz cozidos no vapor e mistura bem. Uau, o inhame realmente combina com o arroz e o sabor se espalha suavemente na minha boca. Um sabor da cozinha japonesa secular. Yane recarregou as energias, assim como os viajantes do período Edo deviam se sentir após saborear o prato. Yane volta para Tóquio, onde ela ouve dizer que há uma loja que usa o inhame da montanha de uma forma diferente. Eles são ingredientes usados para fazer o wagashi, os doces tradicionais japoneses. Chikara Mizukami cria doces japoneses há quase 50 anos. Ele faz frequentemente demonstrações da fabricação de doces japoneses no exterior. Mizukami mostra a Yane as etapas envolvidas no preparo do manju, um doce tradicional japonês. Ele mistura tsukuneimo ralado com açúcar e pó de arroz para fazer uma massa. Em seguida, ele faz bolinhos recheados com pasta de feijão doce e os cozinha no vapor. Os manju são brancos, redondos e pequenos. O tsukuneimo dá ao bolinho um belo brilho. Eu não tenho palavras para descrever o sabor. Isso é tão bom. Você quer apenas aproveitar o momento em paz e apreciar o aroma e o sabor. Em seguida, Mizukami faz nerikiri, um doce que simboliza as 4 estações. O tsukuneimo fatiado é cozido no vapor e depois peneirado. Mizukami peneira o inhame 3 vezes. O processo é demorado, mas ele diz que se livra das fibras do inhame e cria uma textura suave. Ele mistura o inhame peneirado com açúcar e pasta de feijão branco doce para completar a massa. Então, delicadamente, ele molda a massa na forma de uma flor. O que aparece em sua palma é o nerikiri em forma de uma flor de ameixa, uma das flores que representa o Japão. Mizukami molda os doces em diferentes formatos que mostram a beleza das 4 estações do ano no Japão. Utilizamos os mesmos ingredientes durante todo o ano, mas tentamos representar as mudanças das estações. Nós alteramos a forma e o sabor do doce para que você possa desfrutá-lo com os 5 sentidos. Apenas olhando para esses doces, você não imagina que eles devem muito de seu fascínio aos inhames da montanha. Através dessa jornada, Yane descobriu os sabores suaves dos inhames da montanha. Esses vegetais podem ser comidos crus ou cozidos, e sua textura muda dependendo de como eles são preparados. Yane ficou impressionada com a versatilidade deles e aprendeu o quão profundamente entrelaçados os inhames da montanha do Japão estão com a culinária do país. Este foi mais um episódio do Na Trilha do Tsukiji. E neste programa conhecemos o inhame japonês da montanha. Acabamos de reapresentar Na Trilha do Tsukiji, que é